O presidente Jair Bolsonaro discursou durante a solenidade de consolidação do Marco Regulatório Trabalhista Infralegal. O presidente enfatizou a importância de um governo que saia do cangote de quem quer trabalhar e apontou avanços de seu governo nessa direção. Bolsonaro lembrou que, em uma ocasião, tentou desenvolver um equipamento de salvamento em mergulhos e acabou desistindo ao encontrar uma série de problemas relacionados à burocracia e aos impostos. O presidente disse: para produzir no Brasil era muito difícil. Está menos difícil agora. A gente vai melhorando essas questões. O presidente lembrou a medida provisória da liberdade econômica, que tornou-se lei, e apontou que os avanços de 2019 ajudaram o país a sofrer menos economicamente após a chegada da pandemia e no enfrentamento das consequências da política do fique em casa imposta por governadores e prefeitos. Bolsonaro lembrou: o emprego é criado pela iniciativa privada, mas o empreendedor tem que ter estímulo para isso. Ele tem que ter uma certa certeza de que vai ser vitorioso naquilo que quer fazer. O presidente lembrou ainda a frase comum que o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga, e apontou que esse muito para quem paga vem da burocracia. Bolsonaro parabenizou a equipe por conseguir avançar no sentido de desburocratizar e facilitar o trabalho e a geração de empregos. Para um grupo de pessoas, os valores da livre iniciativa e da liberdade econômica não estão sendo aplicados, assim como não valem para esse grupo os princípios do devido processo legal e da liberdade de expressão, entre outros direitos e garantias fundamentais. Em inquéritos sigilosos nas cortes superiores, pessoas e empresas são alvo de perseguição, afetando inclusive a atividade econômica. Jornais e sites conservadores estão fechando as portas devido à perseguição e à censura, sem que haja qualquer reação por parte do Senado e com o amplo apoio da velha imprensa que participa ativamente dos inquéritos. A Folha Política já foi alvo de inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, sofreu busca e apreensão de todos os seus equipamentos e teve seus sigilos quebrados. Os inquéritos se baseiam em relatórios e reportagens que são tomados como verdadeiros, embora produzidos pela concorrência sem qualquer compromisso com fatos. Com base no mesmo tipo de informação produzida por fontes suspeitas, recentemente o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar toda a renda da empresa com o apoio e elogios do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a empresa a sobreviver, doe qualquer quantia através do Pix, utilizando o código que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá continuar trazendo informação que o cartel midiático não quer que você veja. Assista! Senhores e senhoras, boa tarde. A gente tem que se preparar para o imprevisto ou para o pior. Assim dizem os médicos, né? A melhor prevenção é ter um corpo são. Eu lembro há aproximadamente 10 anos, como eu sou mergulhador profissional, e por coincidência já participei de vários salvamentos, parece onde eu estou, alguém quer morrer afogado, né? Inclusive, a mãe do Eduardo, tirei d'água, né? Tirei d'água, minha sogra, olha só, que é o destino. Então, há 10 anos eu tive uma ideia de produzir um equipamento de salvamento, à base de neoprene. E comecei a trabalhar nesse sentido. Onix, eu encontrei tanta burocracia, tantos problemas, e depois um imposto altíssimo pela, não vamos assim dizer, importância daquele tipo de equipamento que eu acabei desistindo. Então, para produzir no Brasil, era muito difícil, está menos difícil agora. Mas a gente vai melhorando essas questões. E quando eu cheguei na presidência, obviamente já tinha um contato com algumas pessoas, né, que vieram compor a presidência, nós partimos, por exemplo, para aquela MP da liberdade econômica, que depois transformou-se em lei.
Então, muita coisa foi feita em 2019, como essa lei da liberdade econômica, que mexia com os alvarás, que facilitava a questão dos alvarás, que era tão complicado no passado. Entre, por exemplo, a reformulação das NRs, as normas regulamentadoras, que foi feita com o Rogério Marinho, que hoje é nosso ministro, né? Então, eu acredito que, dessa forma, em tantas coisas feitas em 2019, permitiu que o imprevisto, que ninguém esperava que pudesse acontecer, a questão da pandemia, na questão econômica, apesar do fique em casa, a economia te vê depois, nós terminamos 2020 com mais empregados do que quando terminamos 2019. Obviamente, o desemprego, né? Ou melhor, a perda de renda por parte de muita gente foi na questão da informalidade. Então, isso nos ajudou a ser um dos países que menos sofreu com a economia em 2020. E 2021, a gente colhe os reflexos também em 2019 e também do trabalho feito em 2020. Tanto é que o governo não cria emprego. Eu só crio emprego quando abro um concurso público. Ou, com apoio do parlamento, né, criamos cargo em comissão. O emprego é criado pela iniciativa privada. Mas o empreendedor, ele tem que ter estímulo para isso. Ele tem que ter uma certa certeza que ele vai ser vitorioso naquilo que ele está se propondo a fazer. Então, grande parte desse trabalho, e vai continuar, como esse agora aqui, a ajudar a criação de empregos, que nós tanto desejamos. Vocês podem ver, como é que pode, por exemplo, aqui uma pequena crítica, né, a um órgão nosso, não vou falar qual que é, mas como é que pode? A gente terminamos 2019 com saldo positivo. Terminamos 2020 da pandemia, positivo. 21, já estamos com 2,5 milhões de empregos criados. De onde vem isso aí? Vem da desburocratização, da desregulamentação, do trabalho feito por essas 3 senhoras, juntamente com o Bruno, que te estimula a cada vez mais empreender. E a gente vê muitas vezes o povo, né, reclamando que ganha muito pouco. E a verdade da economia brasileira, o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. E esse muito para quem paga vem também em função da burocracia. Então, esse trabalho desenvolvido pelo Ministério do Onix, juntamente com seus assessores, é muito bem-vindo, dá continuidade daquilo que começamos a fazer em 2019, apontando, né, para um Brasil melhor, para o futuro, coisa que todos nós queremos. Muito obrigado a todos e parabéns à equipe do Ministério da Cidadania. Presidente Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez, presidente, obrigado, meu Deus, por ter esse brasileiro como presidente que nos permitiu esse momento. Amigo general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, meu primeiro voto no Congresso Nacional, ministro-chefe da Casa Civil, nosso líder Ciro Nogueira, deputado João Roma, ministro da Cidadania, extraordinário, doutor Bruno Bianco, advogado-geral da União, nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, grande amigo Pedro Guimarães, graças ao Pedro, ao Canuto e à equipe do Cidadania, João, que nós chegamos aos 68 milhões de brasileiros atendidos pelo auxílio emergencial. Obrigado. A todos os parlamentares aqui presentes, vou fazer a saudação na figura da deputada Bia Kicis, aos presidentes de associações aqui presentes, confederações, conselhos e aos extraordinários servidores do Ministério do Trabalho e da Previdência. Muito obrigado a todos vocês. Presidente, simplificar é uma batalha. Nós tínhamos o propósito de fazer a simplificação, fazia parte do caminho da prosperidade. O presidente dizia nas praças do Brasil, nos debates, que tinha que tirar o governo do cangote do empreendedor brasileiro, do trabalhador brasileiro, e por isso que é tão importante esse momento.
Todos aqueles que já tiveram a oportunidade de lidar com o setor público brasileiro sabem da dificuldade do caminho da simplificação, de fazer a desburocratização, de reduzir, de trazer a cidadania para imperar diante da nossa sociedade, e isso desde, Bruno, da lei de liberdade econômica que o governo vem transformando. Muitos perguntam como é que foi em 2018 para vencer aquela batalha, a batalha eleitoral do mais improvável, do homem que tinha 7 segundos, que não tinha nenhum partido político ao lado dele, nenhum governador, nenhum prefeito, tinha nada. Mas ele tinha 2 coisas fundamentais: a verdade e o conceito de defender a família, princípios e valores que a sociedade brasileira desejava ardentemente ver de volta aqui no nosso país. E junto com a chegada ao governo, o ano de 2019, ele foi muito importante. Eu quero lembrar rapidamente aqui, porque para fazer o que nós fizemos aqui, Bruno Bianco, Rogério Marinho, Bruno Dalcomo, o ministro Paulo Guedes, nos deram, todos eles, com o seu esforço, com as suas equipes, a contribuição para poder transformar 2019. Nós chegamos no governo, tinham 150 serviços digitalizados, hoje são quase 2.000 serviços que nós oferecemos. O meu INSS tem 500 milhões de acessos. Hoje, presidente, lembra que as pessoas diziam, não, mas tem que levar o velhinho para fazer lá a prova de vida, deputado Anderson. Desde setembro do ano passado, se faz pelo celular, com reconhecimento facial. A pessoa não precisa mais sair de casa, presidente Mourão. E se tiver qualquer problema, avisa o INSS, que o INSS manda um servidor na casa das pessoas. Eu estou trazendo esse exemplo junto com a simplificação, a desburocratização e principalmente a consolidação dessas normas infralegais, porque o difícil para explicar para o empreendedor brasileiro, e aí o Roberto sabe bem disso, o Ciro sabe muito bem disso, quando a gente viaja para o exterior, é poder explicar as dificuldades do emaranhado burocrático, do emaranhado tributário e do emaranhado ambiental, que afetam os investimentos no Brasil. É difícil para as pessoas entender. Então o passo de hoje, presidente, ele é extraordinário. A decisão de estabelecermos aqui um programa permanente de simplificação e desburocratização trabalhista, deputado Eduardo Bolsonaro, vai garantir a todos aqueles que empreenderem no Brasil de que com simplicidade, com eficiência, se pode transformar a vida das pessoas. E por fim, presidente, deixa eu dizer uma coisa aqui que eu acho que está no coração de todos nós. Eu comecei agradecendo a Deus pela sua vida, por ter permitido que o senhor chegasse à presidência. Quero lhe dizer, o senhor fique muito tranquilo, porque por onde a gente anda no Brasil, a gente vê o povo brasileiro, primeiro de verde e amarelo. E há poucos anos atrás, ninguém andava de verde e amarelo. Segundo, há um brilho no olhar das pessoas, da certeza que tem presente. Porque o nosso governo dá uma coisa aos cidadãos e cidadãs brasileiras, ministro Ciro, segurança no presente. Mas o melhor é que esse brilho e esse olhar está olhando para o futuro. Porque sabe, presidente, que graças ao senhor e ao time que o senhor montou, o Brasil tem presente e o que é melhor, tem um belo futuro. E ele vai continuar verde e amarelo. Muito obrigado a todos.